sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na primeira parte da nossa congregação matutina, nós vamos ler juntos o capítulo de número 9 do livro de Esdras. Esdras, penúltimo capítulo deste livro. Vamos ser alimentados agora pelo Senhor com essas palavras que estão no livro de Esdras, capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve tempo, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapassem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste, por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundície dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos. E jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes, e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido,
por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Aleluia. Eu gostaria de meditar num texto importante desta oração que Esdras fez, mas antes chamar a atenção para duas passagens importantes neste capítulo 9. A primeira passagem está aqui no versículo de número 1, quando Esdras começou aqui, antes de orar, lamentando-se, porque o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, ou seja, o povo de Deus daquela época, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Ou seja, Esdras estava indignado como homem de Deus, como homem espiritual. Esdras estava indignado porque o povo de Deus não havia se separado dos povos de outras terras com as suas abominações. O que isso significa e que lição temos para nós hoje? A lição que a palavra de Deus traz para nós hoje é que filhos de Deus não se misturam com filhos das trevas. Filhos da luz não se misturam com filhos das trevas. É por isso que um bom exemplo de como deve ser o filho de Deus é o homem do Salmo número 1, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Ao invés disso, o seu prazer está na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por isso ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará, será bem sucedido. Os ímpios não são assim como essa árvore, eles são como a palha levada pelo vento. Por isso, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tem dois aspectos importantes aqui nessa meditação. Primeiro aspecto: filhos de Deus não podem ser filhos do mundo, e não podem agir como filhos do mundo, e não têm aliança, pacto, acordo, associação, amizade e relacionamento com pessoas do mundo. É isso aí. Porque luz e trevas não podem se misturar. Luz e trevas não se misturam. Onde chega a luz, não pode haver mais trevas. E onde há trevas é porque não há luz. As duas coisas não convivem juntas. E o segundo aspecto: apesar disso, somos, pelo Senhor, enviados ao mundo em meio às trevas,
Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, para ser sal da terra e ser luz do mundo. O nosso contato e o nosso relacionamento com os homens do mundo, com as pessoas não convertidas, tem o propósito de evangelização, de pregar para eles o evangelho, não de ser amigos deles, mas de pregar para eles o evangelho. E aqueles do mundo que diante dessa pregação do evangelho forem poderosa e milagrosamente convertidos por Deus, aí eles passam a ser para nós muito mais do que amigos, passam a ser irmãos na fé, irmãos em Cristo e membros da família de Deus. Agora, os que não são convertidos permanecem separados de Deus, e como são separados de Deus, nós também temos que ser separados deles. Esdras estava aqui indignado porque o povo de Deus não se separou dos povos de outras terras e das suas abominações. O mesmo acontece hoje, tá? Os crentes, a maioria dos crentes atuais, dos evangélicos, e a maioria desses evangélicos são evangélicos sem evangelho, estão mundanizados, estão amigos do mundo, cheios de amizades mundanas e de costumes mundanos, e dizendo que são crentes, que são evangélicos. Isso é inaceitável diante de Deus, porque luz e trevas não se misturam. A segunda coisa que eu queria mostrar é no versículo 11, o que Deus falou aqui, ou seja, o que Esdras em oração sob desculpa. O que Esdras em oração sob a inspiração falou aqui acerca da terra de Canaã, vale para toda a terra hoje. Olha só, a terra em que entrais para possuir, no nosso caso, esse planeta Terra no qual nós estamos vivendo, é terra imunda pela imundície dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. De uma extremidade à outra do planeta Terra, as nações e os povos encheram essa terra de abominações. É por isso que Deus falou também através de Oséias, capítulo 4, versículos 1 e 2, que o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há amor, não há verdade, não há conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, adulterar, roubos, arrombamentos, homicídios e homicídios. Vivemos numa terra, o planeta Terra em que nós vivemos, não é um lugar de prazer para nós, filhos de Deus, não. O planeta Terra onde nós vivemos é o campo do inimigo. Por isso o apóstolo João declarou em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus não é o príncipe deste mundo, Jesus é o príncipe da paz. Ele mesmo disse que o príncipe deste mundo é o diabo. Príncipe vem da palavra principal. Principal, abominável da terra é o diabo, que domina sobre todas as pessoas que não são convertidas. Efésios 2:2, o diabo é o espírito que atua nos filhos da desobediência e no seu modo de viver, no seu modo de agir, enchem a terra de uma extremidade à outra de abominação.
E por fim eu gostaria de chegar na mensagem principal que eu queria, que é no versículo 8, dentro dessa oração de Esdras, onde Esdras ora assim, ó: agora por breve tempo, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Eu gostaria de frisar 3 coisas aqui. Primeira, essa frase que Esdras disse nessa oração, olha: por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus. A graça é a graça de Cristo, é a graça da salvação, é a obra da salvação. Esse breve momento aqui, apesar de trazer para nós que é um momento curto, um breve momento, nós já estamos no 3º milênio desse breve momento. Esse breve momento é todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Esse tempo é chamado teologicamente de o tempo da graça, ou de o ano da graça, o tempo em que Deus fez aquilo que Paulo escreveu em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em nós abundou o pecado, mas o Senhor, pela obra da salvação, fez superabundar a sua graça em nossas vidas. Aleluia. O que a graça de Deus, o que a obra da salvação faz em nossas vidas? Muitas coisas, mas Esdras frisa 2 delas aqui, ó: para dar-nos estabilidade no seu santo lugar. Para dar-nos estabilidade. Estabilidade é o oposto de instabilidade. Homens estáveis são pessoas de caráter diametralmente oposto ao caráter mau de homens instáveis. A Bíblia chama homens instáveis de homens de ânimo dobre. O que são homens de ânimo dobre? Citados 2 vezes na carta de Tiago. Homens de ânimo dobre são pessoas instáveis, pessoas que nunca são firmes. Na minha vida de crente, 40 anos de crente, na minha vida de pastor, mais de 20 anos de pastor, na minha vida de pastor e de crente, o que eu mais vi em igrejas evangélicas são crentes instáveis, crentes fracos, crentes moles, crentes que são como palha, não são como árvore, são como palha, assim como os ímpios, são levados por todo o vento, são levados por toda a influência. E a instabilidade da vida deles, tem consequências na própria vida deles, tem consequências na personalidade deles, tem consequência na qualidade, na falta de qualidade espiritual. A instabilidade deles leva eles a não serem pessoas firmes na oração, não serem pessoas firmes na palavra, não serem pessoas firmes na congregação, não serem pessoas firmes no evangelho, A instabilidade deles leva eles a fracassarem como cônjuges, casamentos fracassados. Casamento fracassado não é só aquele que acaba em divórcio, não. Muitos casais podem não se divorciar, viver juntos a vida inteira em um casamento fracassado.
Não é porque não se separaram que não é fracassado. É um casamento fracassado, só não se separaram. Mas é um casamento cheio de insegurança, de desconfiança, de instabilidade. Não tem firmeza, tá? Isso se revela na educação que eles dão para os filhos. Casais, pais instáveis vão formar filhos instáveis, pais fracos vão formar filhos fracos, pais mundanos vão formar filhos mundanos. E sabe o que acontece com todas essas pessoas? Tiago disse assim, não pense tais pessoas que elas alcançarão de Deus alguma coisa, porque não alcançarão nada, muito menos salvação. Pessoas instáveis não estarão na glória. Pessoas instáveis não têm perseverança. E Jesus disse que sem perseverança não há salvação. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E pessoas instáveis não perseveram. Pessoas instáveis são pessoas pusilânimes, levadas por impulso, e por isso a vida delas é uma vida de altos e baixos, que canseira, tá? E isso faz elas gastarem mais energia, isto faz elas ficarem doentes, isso faz elas ficarem depressivas, tendência à depressão e até ao suicídio, porque são pessoas instáveis, elas não são firmes na rocha, elas não são firmes em Jesus, elas não são estáveis, elas não encontraram Jesus de verdade, elas ainda estão procurando alguma coisa que as preencha, alguma coisa que as alegre, alguma coisa que dê para elas o que elas não sabem nem o que é que elas estão buscando. Aí procuram em homens, procuram em pessoas, procuram em amizades, procuram em diversões, procuram em viagens, procuram em um monte de coisa, tentar achar alguma coisa que dê estabilidade. Mas não acha, porque sem Jesus não há estabilidade nenhuma para ninguém. Só Jesus nos transforma em pessoas firmes, em pessoas seguras, em pessoas equilibradas, em pessoas estáveis. Esse é um dos efeitos da graça de Deus, tá? A graça de Deus, ela nos dá, por meio da sua graça, Deus nos dá estabilidade. Estabilidade espiritual. Pessoas que não são instáveis, pessoas que não são abaláveis. As pessoas instáveis são pessoas abaláveis, por qualquer coisa elas se abalam. Pessoas estáveis, venha o que vier, não é que elas não têm problema, tem tanto quanto, mas elas não se abalam. Esta é a diferença. Por quê? Porque elas estão firmes em Jesus. Quem está firme em Jesus não se abala. E terceira e última coisa nesse versículo, né? Para nos alumiar os olhos. Para nos alumiar os olhos. Alumiar os olhos aqui significa conhecimento. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Alumiar os olhos aqui significa que o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus ilumina os nossos olhos, para quê? Para que nós enxerguemos as coisas como elas de fato são. Para que nós saibamos interpretar corretamente tudo. Nossos olhos são iluminados para saber quem é Deus. Nossos olhos são iluminados para saber o que é o mundo. Nossos olhos são iluminados para saber quem nós somos. Tem gente que não sabe nem quem ele mesmo é.
É a palavra de Deus que nos ilumina para mostrar, para revelar a nós mesmos quem nós somos. É a palavra de Deus que nos ilumina para que saibamos exatamente quem somos, por que estamos aqui e o que devemos fazer aqui. Quem tem consciência disso tudo, quem é Deus, do que é o mundo, de quem é a si mesmo e do que está fazendo aqui, por que está aqui, qual o propósito de estarmos aqui. Quem tem consciência exata disso tudo, essa consciência vem do conhecimento de Deus, e essa pessoa então é uma pessoa que tem plena orientação na vida para andar a sua vida toda no caminho reto, no caminho estreito que conduz à vida eterna, que é Jesus, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, sem olhar para trás, mas mantendo o olhar firme em Cristo Jesus, autor e consumador da fé, e prosseguindo para conquistar aquilo pelo que nós fomos conquistados por Cristo Jesus, a plenitude da santidade com Deus na glória eterna. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.